E aí, meu, beleza? No nosso papo de hoje aqui, primeira vez que a gente vai trazer um colecionador para falar. Então hoje o nosso papo é sobre coleção de carro. Vamos falar com um colecionador aqui de Campo Grande. Vou te chamar assim, viu? Vamos falar com um colecionador aqui de Campo Grande, dos perrengues de coleção, dos motivos do qual levam alguém a ter uma coleção de carro, mas principalmente como a gente sempre faz. Vamos começar falando de família, passando pelos negócios e depois falando do que a gente gosta, que é carro, coleção e tudo mais. Então, hoje eu apresento para vocês um grande amigo aqui da casa, Gabriel Chelotti. Seja muito bem-vindo aqui ao Bunker Garage, ao nosso podcast. Obrigado por aceitar esse convite aqui de trocar essa ideia com a gente. Humberto, obrigado. Eu fico muito honrado, né, e feliz dessa oportunidade, principalmente por a gente estar nessa casa aqui, nesse ambiente, que não precisa de muito comentário, mas é o lugar mais aconchegante que pode existir para o antigo mobilista, né? É um lugar limpo, não entra poeira, né? É um ambiente seco, também não tem umidade, né? Para quem gosta de carro antigo sabe muito bem disso, né? Da dificuldade que é você ter um ambiente desse, né? Fechado. Teu carro não tem luminosidade para você ter desgaste de banco, de tecido, né? Ou seja, é um ambiente, como a gente diz por aí, controlado, vamos dizer assim. Para quem tem essa preocupação com o veículo antigo, com o clássico, com o colecionável, né? Então, isso já é uma coisa que você não encontra em todo lugar. Você ter essa condição, né? Que, vamos dizer, é o ambiente mais do que propício para você ter o seu carro guardado, né? É um verdadeiro bunker mesmo, porque aqui o teu carro você se sente seguro aqui dentro, né? Aqui não é um ambiente suscetível, penso eu, a nenhum tipo de condição climática. Sim. Né? Então isso já é uma coisa muito especial daqui do lugar. Sem a gente falar, igual você falou no início, a gente falar de família, de carro, aqui é uma família. Né? O pessoal do bunker, eu pelo menos me sinto em casa, né? É uma família espetacular. O Dalmo, por exemplo, que é o proprietário aqui, eu conheço o pai dele antes de conhecer o Dalmo, por conta de carro antigo. Exatamente por conta disso. O carro antigo, na verdade, na minha visão, a tendência do carro antigo sempre é trazer uma união, né? Ou então trazer um relacionamento, porque você conhece uma pessoa. E o antigo mobilista, que é uma pessoa, vamos dizer assim, desapegada por mais que você seja antigo mobilista, mas você não é apegado ao carro ou à atividade, principalmente com relação a lucro, você constrói várias famílias, né? Você insere a sua em outras e outras você insere na sua. E essa também vira uma grande família, né? Porque o carro antigo proporciona isso. Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu tenho amizade que eu nunca vi. Né, amizade por conta de carro antigo. Eu já ganhei muita peça de carro antigo e já dei muita peça de carro antigo para os outros. Então, assim, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu nunca fui uma pessoa apegada na questão do carro antigo. Eu gosto dos meus carros antigos, né? Tenho um certo ciúme, um certo cuidado, mas nem tanto. Até que tem uns amigos meus que não entendem. Eu falo, olha, meus carros estão à disposição. Porque o carro parado estraga mais que andando, então eu prefiro que o cara ande com o meu carro. Com certeza. Né? Então eu abasteço, às vezes, o carro para o outro andar, e o cara fala, mas como? É uma outra verdade. Hoje, a gente, graças a Deus, não tem mais aquela dificuldade de 30 anos atrás. Então você consegue proporcionar isso, às vezes, para você e para os outros. Que, às vezes, numa certa idade da vida, você realiza as coisas em si e para si. Sim. Né? Aí, de um determinado momento, você consegue realizar, às vezes, em favor de outra pessoa. Sim. Porque você já está farto, assim, quando eu digo farto, satisfeito, né? Com o que você tem, com o que você conseguiu, não só materialmente, mas espiritualmente, inclusive, no meio do carro antigo. Legal. Legal você falar isso, porque muitas vezes até a minha esposa fala, poxa, alguém chega aí e fala, pô, quero dar uma volta na sua moto. Você fala, sobe aí e anda, né? Parece Sim. que é o sentimento que eu tenho de que parece que quando eu era jovem e eu via alguma coisa legal, eu ficava esperando assim, o cara falar, cara, você quer ver? Entra aí, tira uma foto, quer sentar no banco? Olha aí, não vai estragar, né? Sim. Você realiza o desejo ou faz aquela pessoa ser um pouco mais feliz com aquilo que a gente tem, né? Acho que você tocou num ponto muito importante aqui. E essa trajetória sua, até chegar nesse ponto, de hoje eu já me satisfiz, consigo ajudar as outras pessoas e proporcionar isso para essas outras pessoas. Isso começou como? De onde veio essa paixão a ponto de ter mais de um carro, assim, de gostar de um único carro ou de buscar um carro exclusivo? Como começou isso aí na sua vida? Humberto, eu vou dizer uma coisa aqui que tem muita gente que não vai acreditar.
Eu tenho uma memória do meu nascimento. Eu me vi nascendo. Aí vocês vão falar, mas que negócio de louco que é esse? Eu me vi nascendo. Eu recordo do dia que eu nasci. Eu recordo quando eu vi a luz da vida. É uma coisa que eu tenho muito forte na minha cabeça. Isso, assim, igual tem gente que fala que existe disco voador, que eu tenho cá minhas dúvidas, mas eu tenho certeza disso que eu tô te falando. Com muita tranquilidade. Legal. Né? Então já é uma coisa diferente. Eu tenho memória olfativa. Sempre tive. Ou seja, eu lembro do cheiro de cada época da minha vida. Eu lembro até hoje, quando eu tinha 3 anos e pouco de idade, que eu saí um dia lá e meu pai foi lavar um Jeep que ele tinha, isso era em Corumbá, nasci em Corumbá, e eu enchi o tanque do Jeep de água. Coloquei uma mangueira lá e mandei ver. No outro dia, a turma foi sair, esse Jeep não funcionava, ninguém entendia o que aconteceu. Falou, esse guri pegou uma mangueira aí e encheu o tanque do Jeep. Depois disso aí, a gente se mudou para Ponta Porã. Em Ponta Porã, eu era vizinho de uma oficina, né? De uma oficina que era mecânica e mexia com funilaria. E a minha vida, desde que eu já fui para lá, tinha quase 4 anos e cresci um pouquinho, a minha vida era passar o dia inteiro nessa oficina, perturbando todo mundo, né? Aí eu tinha bicicleta, depois um pouquinho mais, que eu vivi uns 6, 7 anos em Ponta Porã e saí de lá com 10. E aquele tempo, Pinto Costa, que era dono da concessionária Ford da região lá, eu me lembro como se fosse hoje. Ele tinha uma F100 V8 branca, com as rodas já de liga leve daquela época, era assim, aquilo era um disco voador para a época, né? E eu brincava com os filhos dele na casa dele. Então eu já via aquilo. Via Jeep 0km ainda naquela época, que ainda tinha, tava saindo os últimos ali, né? E então, assim, você via isso e via muito carro importado no Paraguai, via muita moto importada, né? De tudo que era marca. Então, na fronteira, você tinha muito contato com o carro. E aquela época eu era muito novo, mas eu já sonhava em ser engenheiro mecânico. Eu tinha essa vontade, esse sonho. Aí, sempre vendo o carro, perturbando todo mundo, entrando dentro de carro, desengatando o carro, só confusão, né? Aí a gente se mudou para Campo Grande, e eu lembro da mudança da gente, carro, eu tinha um tio meu que era muito doido, eu posso falar assim, né? Meu tio tinha uma loucura por carro igual eu, só que ele tinha condição para ter os carros. Sim. Então, eu, assim, tudo que tinha de lançamento, saiu um Gurgel esquisito lá, meu tio comprava. Saiu um Opala, não sei o que lá, diferente, ele comprava. Saiu um Magnum, que era na época lá o carro que tinha, ele comprava. Era um Dart diferente, meu tio era doido por carro e doido por V8. Meu tio tinha tudo que é V8 que você pudesse imaginar na época. V8, 6 cilindros, se tivesse que comprar um carro, ele comprava. O negócio dele era novidade, né? Então ele era movido por essa questão da novidade, porque ele era uma pessoa à frente do tempo, e uma pessoa proativa demais, né? E aí eu sempre com essa... Eu andava muito com esse meu tio não tinha filho, ele tinha 3 filhas, e o sonho do meu tio era ter um menino. E meu tio tinha um afilhado, mas o afilhado dele não tinha a mesma rotação dele, que eu tenho uma rotação parecida com a do meu tio. Entendi. Então, como diz, casou essa movimentação. Então, e o meu tio, eu com, sei lá, com 12, 13 anos, meu tio deixava eu fazer o que eu quisesse com o carro. Meu pai não me dava, minha mãe não dava, meu tio me dava. Eu podia andar onde fosse. A gente vivia em outro Brasil naquela época, né? Era outro Brasil, não tem nada que ver com o que a gente vive hoje, né? Então, eu andava do que eu queria, o que meu tio desse. Meu tio chegou uma época, esse tio meu, sem querer cortar o que a gente estava indo, meu tio gostava tanto de carro, ele morou em Itaporã, ele montou um ponto de venda da Fiat lá, ele mandou vir uma carreta de carro, porque ele achou que a vida dele estava muito monótona. Falou, ó, vamos vender carro. Não tinha o que fazer. Ele falou, vamos vender carro. Né? Então, assim, ele tinha uma vida diferente mesmo, era um cara, vivia sempre em outra órbita. Mas daí o que acontece? Como eu te falei, desde pequeno eu era alucinado por carro. Seja carro velho, carro novo, carro antigo, que tipo de carro? Moto, tudo, quadriciclo, triciclo, eu sempre adorei. E em Campo Grande eu tive uma infância também, depois que eu vim pra cá, que eu tinha vários amigos que gostavam de carro. E aí aconteceu uma outra situação. Eu me mudei pro Cachoeirinha, em Campo Grande. E quem se mudou posterior para Cachoeirinha foi o seu Orlando Moura, que veio aqui. Pai do Leandro, gravamos ele esses dias. Do Sandro, né, da Grazielli. Eu lembro muito bem deles. E esses dias a gente se encontrou até num evento da Ford aqui em Campo Grande. E tava um outro amigo meu, eu apresentei, e a gente viveu a vida ali em pouco tempo, a gente falando o seguinte, aquele tempo, assim, vamos dizer, a gente tinha 20 amigos, crianças ali flutuando naquele condomínio. Juntava todo mundo montava uma pista
monstra de Autorama, aí todo mundo tinha Mabucha, tinha Mura, era pneu abóbora, era carcaça diferente, aí todo mundo trocava, ou seja, a gente foi criado no meio do carro. O seu Orlando, cada semana, vinha com um carro diferente. Ele vinha de Cascavel, ou seja, o que tinha... Campo Grande era um atraso nessa época, né? Então, assim, o Orlando Moura trazia de tudo. Tudo que você imaginava, um Lince, uma Fly, que tem gente, se eu falar isso, não sabe nem que caminhonete é essa, né? F1000 duplada, aquela época que começou, as SR, ou seja, tudo que tinha de novidade, o seu Orlando trazia. Tudo. Então, eu posso até falar que o Orlando foi um dos maiores influenciadores, até durante muito tempo em Campo Grande, principalmente quando era inacessível, você não tinha internet, você não tinha telefone, você não tinha, nem classificado você tinha para achar um negócio desse. Ou seja, era um verdadeiro disco voador, né? Era uma nave mesmo você ter um negócio desse antigamente. E não só isso, o Orlando inclusive trazia uns carros que naquela época não eram carros antigos, mas eram carros icônicos, né? Igual um Landau, que já estava saindo de linha, já tinha saído determinado Opala 3800, por exemplo, que tem muita gente que nem sabe. Nem sabe que tem. 3800, mas ou seja, tinha uns carros super legais, né? Então, isso eu via com muita frequência. Baja. Quantas vezes eu, o Sandro, o Leandro, saí para ir para andar de Baja, né? Aí eu tinha uma memória que a gente morava no Cachoeirinha 2, era no 2, o 2 é que tem maior quantidade de prédios. E no 1 tinha um corredor de kart. E o Sandro e o Leandro também corriam de kart. E esse corredor de kart era o Luiz Flávio. E o Luiz Flávio tinha uma 7 Galo, uma F. Cara, aquela época tinha acabado de inaugurar Afonso Pena depois do shopping. Depois ali do viaduto, passando no shopping. Eu não consigo esquecer daquela rampa de acesso, quando o Luiz Flávio ligava a 7 Galo dele lá. Aí ele ia sair de casa, engatava uma primeira, uma segunda, uma terceira, ele ia enchendo aquela moto, subindo aquela rampa de acesso para Afonso Pena. Era a coisa mais linda do mundo. Eu sonhava com aquilo lá. E de vez em quando o Luiz Flávio me levava para dar uma volta, cara. Aquilo era o ápice. Um cara que da minha idade, com 11 anos, 12, 13, já gostando de carro, que eu vivia ali um tempão. E, rapaz, é um negócio indescritível. Tanto é que eu fiquei a vida inteira querendo comprar uma 7 Galo. Eu só sosseguei o dia que eu comprei. Também não consegui usar a 7 Galo. Mas não tem problema. O negócio... Sonho realizado. É que eu comprei. Eu brinco que eu tive essa 7 Galo por 7, 8 anos. Eu somar todo o tempo que eu andei dela, não deu 24 horas, porque ela não parou de dar problema. Entendeu? Então, às vezes, é isso aí, mas o sonho não importa. Né? Isso não importa. O problema é o que menos importa. Às vezes o problema resolve outros problemas, que eu falo. Se você tem um problema, arruma um problema maior. Porque aquele que você tem vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Né? Eu falo, o cara tem um Fusca? Não. Arruma outra coisa. Arruma um Opala. Né? Às vezes você vai ficar na rua mais fácil que o Fusca. Então vai ser mais legal, né? Você vai ter contato com mais guincheiro, com mais mecânico. Então, assim, você tem que ter um problema. É isso aí. Né? Porque o homem que não tem problema não é um homem, né? É um menino, né? Sim, exatamente. Se tiver um brabo, um carro velho, um carro que pinga óleo na garagem. Então, você não tá nessa classificação, você tá em outra. Então, assim, esse período, por exemplo, foi o período que eu lembro que as corridas de kart eram no Parque dos Poderes, com pneu, fechava pista, a rua. Não existia o kartódromo, né? Ou seja, era outro tempo, era kart com M80, aquele tempo que os motores 2 tempos a álcool do kart. Isso aí a gente tá falando do quê? Anos 80? Não, o M80 tô falando que... Não, essa época. Era dos anos 80, né? Anos 80, ou seja, o Parque dos Poderes servia para esse tipo, era o palco das corridas de kart em Campo Grande. E era tudo lotado. E não tinha essa condição de segurança, de espaçamento, né? Ou seja, a gente vivia uma liberdade, vamos dizer assim. Com carro, com moto, não tinha capacete, à época não tinha obrigatoriedade de capacete, né? Então, assim, vamos dizer, você era muito mais livre. Você podia andar em Campo Grande, todo mundo que era menor de idade dirigia, né? E aquele tempo a gente, por mais que não tinha celular, não tinha nada, a gente conseguia se comunicar, falou, tal lugar não é pra ir e tal. Aquele tempo, eu era muito novo, mas tinha o Mr. West, o pessoal ia lá, ou seja, foi começando aquele movimento, né? E de vez em quando, também nas minhas férias, eu ia pra Corumbá. E Corumbá sempre foi um lugar diferente também, quando a fronteira, você sempre teve carro diferente. Corumbá, de vez em quando, e já teve uma oportunidade que eu tive lá, o Carlos Cunha foi fazer uma apresentação da Chevrolet. E foi muito legal. Aqui em Campo Grande não lembro quando ele foi, mas em Corumbá eu tenho na minha mente até hoje. E voltando um pouquinho, eu te disse da minha memória olfativa. Eu tinha uma madrinha que tinha uma loja de armarinhos em Corumbá. E ela guardava um F-75 dela na garagem da Marinha. Eu lembro até hoje, como se fosse agora, nesse exato momento, do cheiro da queima da gasolina.
que é aquela gasolina boliviana, Sim. que ela parece muito hoje com a nossa gasolina pódio, né, da Petrobras. Isso eu vivi a vida inteira. Então eu sinto cheiro, por exemplo, Avigás, por exemplo, gasolina de avião, que é gasolina com chumbo. Eu sinto cheiro. Eu sinto cheiro da pódio, eu sinto cheiro da gasolina comum, do álcool, ou seja, a minha memória olfativa em vários momentos da minha vida. E do carro também. Eu sinto cheiro, por exemplo, do Opala que eu tive, do Landau que eu tive, da Ranger, de determinada Toyota, ou seja, o carro também ele me agrada por essas situações. Eu falo que é igual ninguém casa com uma mulher por conta de uma questão do estereótipo. Sim. Se não tiver um contato, um cheiro, uma química, que o carro também transmite essa química, você não vai procurar um carro. A não ser que você seja só, vamos dizer assim, uma paixão, uma questão muito passageira, mas quem tem aquela afinidade com o carro é uma situação química mesmo, cara. Eu falo que eu acho que chega a ser um distúrbio neuroquímico, você dependendo do carro que você quer, você chegar a ter. Mas o carro, ele envolve isso também, né? E como sempre, tudo que é tipo de negócio envolve muita emoção. Porque o carro antigo, ele não tem muita razão, se você for falar. O que você tem do carro antigo, muito, é uma questão nostálgica, né? Por exemplo, eu tinha carro quando eu era jovem em Campo Grande, a Bonanza, por exemplo. Rapaz, eu achava a Bonanza um negócio. E a Bonanza era o que tinha na época, né? Vamos dizer, a Bonanza seria hoje talvez o que também nem existe mais, trazendo para os anos 90, seria uma Cherokee. Agora hoje tem tanto SUV médio, sei lá, só se fosse falar de uma Suburban, uma Escalade, não sei, uma Cadillac, alguma coisa assim, para tentar traçar um paralelo, né? Então, o dia que eu pude, eu comprei uma Bonanza. E como sempre, os carros que eu comprava carro para fazer. Porque eu gostava mais de fazer do que ver o carro pronto. Mais do processo. Não, o processo é coisa envolvente, né? Eu tenho uma questão engraçada. Uma vez eu até levei essa minha Sete Galo para Curitiba para fazer um reparo nela. E eu fui numa Ranger minha branca que eu tinha. Rapaz, eu cheguei de Curitiba e fui no escritório de um amigo meu tratar de um assunto dele lá. E, rapaz, ele tinha uma Ranger lá no escritório dele. Essa Ranger estava lá, parada lá na garagem do escritório dele. Ele falou, Gabriel, essa Ranger aí vale tanto? Eu falei, vale, a Ranger do cara é muito boa, muito nova, íntegra demais. Ele falou, vale. Ele falou, você paga isso aí? Eu falei, cara, pagar eu pago, mas eu não posso comprar uma Ranger dessa hoje de jeito nenhum. Ele falou, mas a Ranger te serve? Eu falei, serve. Ele falou, 1 ano de prazo pra você, tá bom pra você pagar? Eu falei, tá. Nós subimos no escritório, preencheu o recibo e me entregou a Ranger. Ou seja, não tem muita lógica o carro antigo. Né? Aí eu lembro que um dia eu guardei uma das Ranger em casa e eu tava na rua. E, rapaz, a hora que eu tô chegando em casa com a outra, eu vi que a minha mulher tava parada na frente de casa. E eu bem que fugi de lá, fui embora e voltei de Uber. Porque eu peguei e falei, como que eu vou explicar que eu comprei um outro carro igual o que eu já tenho? Porque não tem explicação um negócio desse. Então o carro antigo às vezes faz isso aí, não só o carro antigo, mas o carro de forma geral. Às vezes você gosta tanto de um carro que você fala, rapaz, eu quero outro. E é um exemplar, né? Aquilo é um exemplar. Por mais que eles são iguais, eles são carros diferentes, né? São situações diferentes, são conservações diferentes. Cada um tem a sua personalidade. Exatamente. E aí isso chama atenção, né? Claro, mas é o que eu falo. Às vezes a emoção da aquisição é maior do que tudo. Às vezes você não sabe nem por que você comprou. Né? Nem se você parar depois que você fez, você se perguntar, falar, mas pra que eu fiz? Você não sabe. Não tem sentido, vamos dizer assim. Mas essa questão daí do carro antigo foi evoluindo. Né? Eu sempre tive vontade de ter, mas eu não tinha condição de ter. Né? Durante muito tempo. E eu sou advogado, né? Hoje eu trabalhei num escritório de advocacia de um amigo meu, o Marco Túlio Morano Garcia, que infelizmente veio a falecer, já tem quase 11 anos. E o Marco também era um grande entusiasta de carro. Também acho que a vida dele era muito parecida com a minha. A gente se entendia muito, principalmente em fazer o que não prestava, que era comprar carro, comprar moto, entendeu? A gente fazia as coisas junto. E naquela época ele podia, e eu não tinha essa condição, né? E o Marco também foi comprando carro. O Marco tinha um sonho de construir um museu em Bonito, né? Porque é um lugar que ele ia muito. Ele adquiriu algumas propriedades lá e Bonito é um lugar que tem uma energia diferente do nosso estado. Com certeza. E ele não conseguiu concretizar o sonho dele. Mas, de certa forma, ele foi um influenciador meu, né? Também, além da minha vontade. Depois eu fui trabalhando, fui conseguindo
comprar carros, né? Hoje, ou seja, ainda cuido de um ou outro carro, dos carros que eram do Marcos, são das filhas dele. Mas isso também me fez, depois de um tempo, começar a comprar carro. E teve um ano, rapaz, que como que eu vou te falar, rapaz? Eu danei comprar carro mesmo. Eu não podia ver carro e condição para pagar. Tipo assim, se o cara não tivesse precisando do carro nem do dinheiro, eu era o comprador. Eu tava pronto. Entendeu? Se tivesse prazo, eu comprava o que eu via. Então eu lembro que teve um ano que eu comprei alguns carros, não muito, que eu nunca tive essa condição. Mas fui comprando. Eu cheguei a ter 20 e poucos carros. Até que teve um mês lá, cara, que acho que estragou 6 de uma vez. E aquilo me incomodou a conta. E me fez falta. Eu lembro que eu vendi, assim, em 90 dias, uns 6 carros. Me arrependi até. Mas vendi. Porque naquele dia me deu um negócio. E falei, rapaz, não aguento isso aqui. Daí vendi, aí outro dia comprei de volta, aí depois troquei de ano, aí coisa que eu me arrependi, depois tive o prazer de retornar, e às vezes até um carro daquele tipo, modelo e ano, mas numa condição muito melhor. Sim. Então, assim, a vida às vezes te reserva algumas coisas, né, que até um tempo atrás eu posso falar. Às vezes estragava um carro, por exemplo, eu reclamava. E às vezes aquele carro que estragou, que teve determinada pane, foi até uma benção, porque às vezes teve um livramento ali, uma outra situação qualquer. Mas é normal, vamos dizer assim, da vida do carro, né? Então, tem várias histórias. Por exemplo, eu tive um carro que eu comprei, que eu vendi e me arrependi. Fiquei durante muitos anos querendo ter o carro de volta, né? Rapaz, não é que apareceu o carro do jeito que eu queria, no preço muito melhor. O carro na condição de maior originalidade do que eu fiz, e se encaixou tudo. Recentemente eu comprei um Landau que ficou 18 anos guardado numa garagem que ninguém tinha acesso. Mas era uma garagem fechada, era um quartinho. Então, ou seja, tinha uma porta de correr, vamos dizer que nem fosse de uma venda antiga lá, e esse Landau ficou lá, 18 anos guardado. E como você disse, um carro que estraga. Quantas pessoas você conhece tentando resolver aquele problema que o carro estragou, né? Sim. Quantos acessos você vai ter porque você fez um bom negócio depois? Quantas pessoas vão saber que você também gosta daquilo? As conexões são inúmeras, né? Sim. E essas possibilidades, inclusive, de poder trocar algo que você tem hoje por algo que vai ser talvez igual ou melhor depois, isso é a melhor parte, né? É o que eu falo. Às vezes, até o desapego, que eu falo, se você não tem tanto apego, às vezes parece que Deus te reserva uma situação até melhor. Você só não pode duvidar dele, né? Tem que ter fé e acreditar em você também. Com certeza. Eu falo que Deus às vezes dá a porta, mas quem abre a maçaneta é você. Com certeza, né? Tá ali, né? Tá ali. Se você não colocar a mão na maçaneta, às vezes você não vai conseguir alcançar o que tá do outro lado. E no meu ramo lá, a turma fala que o cavalo passou encilhado. Você monta se quiser, depois ele não volta mais. No geral é dessa forma. Isso aí. Então no carro antigo tem muito disso, né? Muita situação de contato. Às vezes a pessoa oferece determinado carro para quem não serve, mas sabe, poxa, para aquele amigo meu serve. E também não tem essa situação que eu falo. É diferente, às vezes, de uma pessoa que vive do carro para negócio. Aí sim. Mas quem não faz disso, tem até vontade, acha até interessante, mas não é o objeto dele, às vezes não se atrai. Porque o carro também tem uma situação. Você tem uma idade, você teve uma infância em tal década. Então a sua memória tá ligada àquela época aquele tipo, aquele modelo, aquela cor. A pessoa que é de outra década já não tem vai mais servir. aquele modelo. Exatamente. Entendeu? O cara, por exemplo, que tem 30 anos hoje, vamos dizer, qual que era a vontade dele? De ter um Gol GT, um GTS, um GTI. Então é muito diferente disso, né? Por exemplo, até hoje eu gosto de Chevette. Eu acho um carro legal. Não tenho Chevette, mas acho um carro legal, que é um dos carros que eu mais dei cavalo de pau na vida. Cavalo de pau e zerinho era de Chevette, né? Subindo tudo que era gramado, tinha em Campo Grande, cozinhava pneu. Então era confusão, né? Não tinha limite, vamos dizer assim, como eu te falei. Como você não era vigiado, diferente de hoje que tem câmera em tudo que é lugar, tudo que você fizer, alguém tá vendo. Né? E até dentro de casa, se fizer, vai estar ruim. Não é bom, né? Não é legal. Então antigamente tinha isso aí. Mas assim, como eu te falei, o carro, as coisas foram me proporcionando dessa forma. Elas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? E eu sempre gostei também de trocar, às vezes. Às vezes tem um carro, aí você compra, você não se afeiçoa, daqui a pouco você troca, mesmo que seja um carro antigo, não tem problema com isso. Agora,
como eu te falei, eu cheguei a ter vários carros e tive esse espasmo lá um dia que eu não aguentei os carros, até porque você tinha problema de manutenção, de guarda, né, de estrutura, que às vezes em determinado lugar você não consegue mais, a pessoa precisa do espaço, às vezes você tem que desocupar seus carros dali, e essa logística também é complicada. Sim, não é uma coisa pequena para se guardar, né? Não, e hoje em dia nós temos uma outra situação. Além de você não ter isso ou ter isso em uma escala muito pequena, os custos aumentaram muito, né, de tudo, né? O carro antigo teve uma alteração. O carro antigo hoje, na verdade, é um investimento, Sim. né? Quase como uma obra de arte, né? A liquidez também de determinados modelos é uma liquidez razoável, né? Você pega um Maverick GT, por exemplo, é um carro de liquidez. Sim. Né? Então, se você tem um veículo desse com certa liquidez, você tem um investimento, né? E o que está acontecendo que eu falo? Mas tem gente que fala, poxa, mas tem um que vai pagar 200 mil no Chevette. Que loucura é essa? Não é loucura. O que acontece? Todo mundo compra aquele primeiro carro. Porque se não comprasse, ninguém vendia carro. Aquele primeiro carro, às vezes, não é um carro zero, é um carro usado. E às vezes o sonho daquela pessoa era ter um Chevette. E o Chevette do sonho dele, às vezes, custa 200, 300, 400, 500 mil. Não interessa. É o sonho dele. Sonho não tem custo. Sonho não tem racionalidade, né? É igual casamento, eu brinco, casamento, parafraseando um amigo meu aqui, é uma coisa que por mais tarde que aconteça, sempre uma atitude de violenta emoção e que a pessoa não tem condição de raciocinar o que ele vai fazer. Mas parafraseando, essa ideia não é minha, não. Né? Mas o carro antigo não deixa de ter esse paralelo. Né? Então eu falo, às vezes a pessoa, eu, por exemplo, eu fui mecânico, a gente estava falando negócio de carro, falando da trajetória do carro. Além de eu sempre gostar de carro, aquilo que eu te falei, de ter vontade de ser engenheiro, eu não conseguia me dedicar para ser engenheiro. A minha vontade depois era fazer a faculdade de Direito. Antes disso, eu fui para o Senai, na época que eu podia ingressar no Senai. Aí eu ficava semi-interno, vamos dizer assim, eu entrava de manhã, saía para almoçar, que o Senai até não oferecia almoço mais naquela época, e de manhã eu fazia a escola técnica de mecânica de automóveis no Senai. No período da tarde eu fazia o curso regular. Né? Aí do outro ano a mesma coisa, que são 2 anos a formação técnica. Então eu fiquei 2 anos dessa forma. Aí eu peguei e fiz aquele tempo a Descaltol, aqui em Campo Grande, fazia uma seleção dos melhores alunos para poder trabalhar na oficina, como ajudante. Você ingressava como ajudante. E aquela época eu passei, se eu não me engano, eu acho que eu passei em primeiro lugar, porque eu acho que era a pessoa que melhor lia relógio comparador, paquímetro, micrômetro, né? Eu era mais afeiçoado, eu estudava mesmo, isso aí eu gostava. Isso aí eu gostava. Agora, aí eu trabalhei acho que 1 ano e meio, 2 anos na Descaltol, depois eu fui mexer com outra atividade. Mas naquele tempo, por exemplo, eu entrei eu lembrei, antes de eu entrar no Senai, eu trabalhei na Polisports em Campo Grande. A Polisports vendia walk machine e minibug Fapinha. E aquele tempo eu também entrei lá lavando peça, né, desmontando o Givanildo, que eu acho que era o mecânico à época, e eu fui lá, eu apareci lá de curioso. E eu teimei até o pessoal, até que uma época eu trabalhei lá, eu não queria nem receber, eu queria ficar lá. Até um dia que o cara chamou, não, mas você precisa ganhar, né? Porque você tá trabalhando. E eu tô falando, eu tinha 14 anos nessa época. 13, 14 anos. Então, ou seja, eu já tinha vontade, eu queria aquilo ali. Então você fala, hoje, que criança que vai atrás de um lugar e fala, eu vou ficar aí primeiro, que nem pode. Então, naquele tempo você não tinha essa restrição. Então eu trabalhei lá, aí eu mexi com motor de walk machine, com minibug, e após eu fui pro Senai. E depois fui pra Descaltol. Mecânico profissional mesmo. Não, eu tenho a minha formação técnica é mecânico de automóveis, né? Eu fiz até uma época, eu lembrei agora, tinha um outro curso técnico em Campo Grande que eu cheguei a ingressar, eu fiquei um semestre fazendo tornearia também. Tornearia mecânica. Então, assim, é porque eu não quis ir pra frente, né? Por exemplo, hoje eu tenho alguns amigos meus, um é chefe de oficina numa concessionária na Autobel aqui em Campo Grande, que é o Leon, o outro é o rapaz, que é dono da Um Trato. Jair, estudou comigo na faculdade, fiz faculdade com ele. O Jair foi da minha turma se eu não fui veterano dele no Senai. E ele foi chefe da oficina da Descaltol por muitos anos, né? Sim, sim. Então,
Só que quando o Jair entrou, o Jair era de uma turma mais nova que a minha. Eu acho que eu já tinha saído. Ou o Jair entrou no outro ano, porque aquela época a Descaltol fez seleção em 2 anos seguidos. Né? Deu certo a seleção para eles também, deu resultado. Né? A gente era um pessoal mais novo, mais animado, né? Ou seja, tinha uma projeção à vontade lá. E o Jair hoje é um ótimo mecânico. Eu mesmo já fui cliente dele na oficina dele, é uma oficina das melhores de Campo Grande também, um cara conceituado. A oficina dele também tem um padrão diferente, espetacular. Né? Diferente, né? Muito diferente. Então, ou seja, todo aquele que se dispôs a atender, a aprender e trabalhar com o carro da nossa época, alguém tem alguma colocação hoje aí no mercado. Eu consigo saber de todos. Naquela época foi uma época que eu tava lá, acho que era 89. Não, minto. Já tinha saído o Gol GTI. Quando voltou a fabricação do Fusca Itabari, eu tava lá ainda. Mas naquela época começaram os problemas do Gol GTI, vamos dizer assim. O Gol GTI passava debaixo de rede de alta tensão, desligava. Tinha algumas situações de que você não acertava a flauta, não acertava a pressão, né? Era uma tecnologia nova, né? Era uma questão completamente inovadora e foi um completo divisor de águas, porque você era acostumado com o carburador. Por exemplo, eu ia regular carburador de Kombi de Fusca. Aí você pegava aquele equipamento com mercúrio para equilibrar de um lado, equilibrar de outro, para daí você acertava, fechava a mistura, abria a rotação de um lado, ou seja, era um Deus nos acuda, né? Você acertar uma lente de uma Kombi, de um Fusca com dupla carburação. Carburador duplo e um longe do outro, inclusive. Daí aquele tempo ainda tinha Kombi a álcool, né? Ainda tinha essas situações. Tinha o Gol BX. Naquela época tinha muito Gol BX ainda, né? O Estado tinha muito Gol BX que fazia manutenção na Descaltol. O próprio Estado tinha, né? Os veículos tinham muito Gol BX no Estado. Principalmente no Iagro, que o Iagro, naquele tempo, a Descaltol que atendia. Então você imagina a condição dos Gol BX que eram do Iagro, para você mexer. Então tinha todo tipo de dificuldade, mas eu aprendi muito nessa época, muito. O aprendizado que eu tive, aliás, eu trago até hoje em questões simples, ou seja, você tem pelo menos um princípio do que pode ser. Se não sabe, mas você tem condição de às vezes fazer uma análise. O Gabriel, e chegou o momento que você teve a condição de começar a comprar seus carros, né, que você estava me dizendo. E teve alguma lógica, assim, eu vou perguntar porque a gente percebe pelos casos que você tem hoje, assim, tem um bom segmento da linha Ford, assim, né? Tem um motivo, assim, Rapaz, razão, não tem, mas aconteceu. Não sei nem por quê. Porque, pra você ter ideia, o primeiro carro que eu comprei, eu tinha 18 anos de idade. Eu comprei um Diplomata. Primeiro branco. Carro Diplomata. Eu ganhei uma Pampa do meu pai, minha mãe fez eu devolver a Pampa, porque eu tinha 16 anos, minha mãe falou, você não vai ficar andando de carro por aí na cidade, não. Devolvi a Pampa. Beleza. Aí eu tinha saído do Senai, exatamente. Eu tinha saído do Senai, tinha 1 ano e pouco. Eu juntei um dinheirinho e financiei o resto, cara, no Banco Noroeste, ali na Barão do Rio Branco. Eu comprei um Diplomata 88, álcool, com interior preto, mecânico, 4 marchas naquela época. Rapaz, era uma loucura aquele Diplomata. Eu acho que eu gastava um tanque por dia, cara, porque eu não conseguia parar de andar no Diplomata. Aí passou um tempo, eu comprei um Jeep 80, pedal baixo ainda. Daqui passou um tempo, eu comprei uma C20, que também era outra loucura. Eu comprei uma C20 93, uma C20 ano. Então, assim, o que eu conseguia juntar, eu gastava desse jeito, né? Era o meu prazer. E já era casado? Não. Aí não. Eu fui conhecer... Quer dizer, depois de um tempo que eu conheci a minha mulher. Mas aí, com relação a Ford, até não tinha, só tinha o Jeep à época. Mas aí as coisas, depois de um tempo, aí eu fiquei nisso aí, tive várias Chevrolet, por exemplo, as 10 V6 tive todas. Simples, estendida, dupla, Blazer. O que tinha de V6 eu tive. Tive usada, tive zero, tinha tudo que é tipo. Tinha que abrir a caçamba, o cara perdia a mala, tinha todo modelo eu tive, entendeu? Então, eu gostava mais de Chevrolet naquela época. Eu não sei o que foi acontecendo comigo depois. Que eu tive Bonanza, tive outro Diplomata depois. Mas daí eu não sei o que aconteceu. Um tempo, por exemplo, eu comprei F1000, gasolina, né? Comprei o que mais? Daí eu tive a F100, uma V8. Aí fui comprando Ranger, cara. Eu cheguei a ter 7 Ranger. Hoje tem quantas Ranger?
4, pelo menos. Só 3. Só 3. Eu diminui bastante. O que aconteceu? Eu não sei nem porquê, cara. Eu tive Ranger, Explorer, Courier, F1000, Landau, tem um Crow Vitória. É isso que eu ia perguntar. Aí chegou no momento que você chegou no importado. O Crow Vitória você trouxe de fora ou comprou no Brasil já? Eu comprei aqui. Comprou no Brasil. Comprei, eu tinha um Dart, cara. E meu Dart, assim, parecia que o camelo tinha mordido meu Dart. Faz parte. Aí eu troquei o Dart no Vitória, aquele tempo, porque eu não conseguia ver a solução para aquele Dart, sabe? Porque monobloco, falei, rapaz, como que vai alinhar um carro desse? Meu Dart tinha passasse com ele num lugar, tinha 4 marcas, né? Então tinha 2 marcas, tinha 4, e cada pneu tinha um... Tava numa linha. Tava numa linha. Então aí eu deu vontade de trocar, eu gosto do Crown Vitória também, é um carro diferente, né? Tem pouco no Brasil. Mas não tinha um motivo assim de vou procurar um Crown Vitória, foi uma oportunidade. Não, porque surgiu e também me deu essa curiosidade, falei, rapaz, eu vou comprar um Crown Vitória. Trocar, fazer qualquer coisa, porque é que eu falo, depende do carro. Às vezes, por exemplo, o que eu tinha, cara? Eu não lembro que carro que eu tive. Eu tive uma Ranger, cara. Coisa mais linda do mundo. Rapaz, essa Ranger começou a esquentar minha cabeça. E a Ranger começou a esquentar também. E, rapaz, eu fazia de tudo, cara. Pra essa Ranger eu não dava conta. De vez em quando ela ficava boa, de vez em quando ela não queria mais ficar boa. Ela tinha uma teimosia incrível. Aí o dia que ela ficou boa, que eu dei conta de arrumar ela, eu falei, bom, agora eu posso vender, né? Porque eu também não vou vender carro pra ninguém pra dar problema, porque eu acho que não tem porquê, né? Eu acho que é pior, né? Não, aí tua reputação piora muito, né? E eu acho muito deselegante, né? Você fazer uma coisa dessa, ainda mais com a pessoa que te conhece, né? Aí, ou seja, você saía de uma dessa, ia numa outra. Então, mas eu sempre gostei de uma dificuldade. Eu nunca gostei de coisa fácil. Por exemplo, eu tenho uma Ranger minha que eu comprei em Minas, andei para São Bernardo pintar. Aí de São Bernardo ela foi para Presidente Epitácio fazer algumas coisas. Depois eu terminei de mexer nela aqui. Aí você fala, cara, mas qual que é a razão de você comprar uma caminhonete em Minas para mandar para São Paulo para daí trazer para cá? É porque era de uma cor que eu não conseguia achar para comprar do jeito que eu queria. E eu fui achar em Minas. Pronto. Paguei assim barato na caminhonete à época e tinha um monte de defeito e como eu tinha muita peça, eu pude atender, eu tinha várias doadoras, ou seja, eu consegui atender a caminhonete, montei do jeito que eu queria. E para mim é a caminhonete mais bonita que existe. Pra mim, pro meu gosto hoje. Qual é? Eu tenho uma Ranger XL com a caçamba de splash, original, não é uma caçamba remendada. É uma XL, mas com caçamba splash. Com caçamba, com para-choque da splash, com os ganchos, Feita. tudo. Que cor? Azul. É um azul diferente, um azul lápis, só que é um pouquinho mais escuro. Mas você tem 2 dessas? Tem uma simples e tem uma estendida. Também com a carroceria splash? Também, da mesma função. Certa vez eu fui para os Estados Unidos, né? Eu andei só na Califórnia e Nevada. E nos Estados Unidos, por exemplo, a Ford, principalmente, vamos dizer, do pouco que eu conheço, a Ranger lá, ela tem todo tipo de configuração. Você pega uma Ranger XLT com vidro manual. Você pega uma Ranger XLT lá com banco inteiriço. Você pega uma Splash lá, motor 4 cilindros, 6 cilindros 3.0, 6 cilindros 4.0. Ou seja, tem todo tipo de configuração, a 4 cilindros com câmbio automático. Coisa que aqui, por exemplo, aqui em Campo Grande tem. Mas é uma coisa rara. Você não vai ver fácil, né? Então, assim, isso lá, à época, eu vi uma caminhonete nessa configuração lá e eu fiquei louco. E era uma caminhonete branca. Eu falei, rapaz, imagina uma caminhonete dessa colorida. O destaque dela vai ser muito diferente. Eu sempre gostei de caminhonete de 2 cores. 3, na verdade, que mais me agradam. É o branco, o azul e o vermelho. Eu cheguei a ter 5 caminhonetes vermelhas na mesma época. Eu sempre adorei a caminhonete vermelha. Hoje você ainda tem uma Dakota vermelha, é isso? Tem uma Dakota vermelha e tem uma Splash vermelha. E a Dodge. E a Dodge. Então, assim, o carro, pra mim, a caminhonete em si, ela branca, vermelha e azul, claro, tem outras cores maravilhosas, tem amarelo, tem roxo, né? Eu falo que carro, as Rangers em específico, vamos falar assim como uma SS, uma caminhonete, pra mim, quanto mais escalafobética for a cor, mais legal ela é. Mais legal é. Mais legal. Assim como esse Chevette laranja aqui embaixo. Não, e agora você me fez lembrar numa outra situação. O mundo antigamente era mais bonito. Hoje ou é cinza, ou é preto, ou é prata. São cores... chega até a entristecer, eu acho. Vamos dizer assim... E você vê o design convergir para muita coisa, né? Você pega um carro chinês hoje, você olha para ele e você vê
outros carros que já existiram, assim, ou outros carros que já existem. Pega um carro americano que sai hoje, já tem uma linha... É difícil ter alguma coisa muito diferente uma da outra, né? Você pegava caminhonete antigamente, pega Ranger, pega S10, pega Dakota, pega sei lá qual outro que tinha na época, aquelas Peugeots, talvez, aquelas, nem lembro o nome daquele trem lá. Mas cada uma era muito diferente uma da outra, né? Você distinguia muito, a própria cor era Você muito pega diferente, qualquer né? desses que eles chamam hoje de SUV compacto. Sim, são É todos tudo iguais. igual. Tudo igual. Você tá olhando um Terra, você tá olhando um Polo, você tá olhando Um T-Cross, sei lá, um outro carro da Renault, do Citroën. Parece que é tudo a mesma você coisa. pegar da Volks mesmo, pegar um T-Cross, o Taos e um Tiguan, se você pegar desde o Gol, é uma linha só, né? Para todos os carros. É difícil isso, né? Sim, mas com relação à cor, rapaz, eu sempre gostei de carro colorido também, mas eu não tive essa oportunidade, por exemplo. Se eu pudesse, eu comprava carro colorido a todo instante, entendeu? Uma cor sólida, um laranja, um verde, um amarelo. Rapaz, é a coisa mais linda do mundo, cara, quando você anda num lugar que você vê carro colorido. E tem gente que parece que parece que compra carro pros outros, né? Eu não tô nem aí, o que o cara acha do meu carro. Cor do ano, né? Teve época de ter, qual que é a cor do ano? Compra a cor do ano. Esse ano é branco, Não, mas nesse esse ano é ano, preto. mas ainda ano... tava bom que ainda era colorido. Hoje não. Hoje não, hoje é preto, branco ou cinza. Mas aí já não é uma questão do carro antigo, aí é uma questão do carro e do mercado. Hoje, existe uma preocupação muito grande que eu não consigo entender, e eu talvez tenha até que estudar isso aí. Existe um fator hoje de quem compra carro que não está preocupado com o carro. Aliás, o carro chega a ser até vamos dizer, um medo da pessoa, porque ele está preocupado na hora de revender o carro. Sim. Por exemplo, a sua atividade principal... hoje eu trabalho com agropecuária. Certo. Você ganha dinheiro com carro? Não. E daí você vai comprar um carro por 100 mil e vender por 70? Qual que é o problema? E vai acontecer com qualquer um deles. Não, mas eu falo, qual que é o problema? Aí o cara fica preocupado em comprar um carro de determinada marca porque a depreciação dele é muito pouca. Você comprou esse carro para você ou para o segundo dono? Não, e outra, às vezes o desembolso dele para ter determinada marca é muito maior, às vezes ele não tá fazendo a conta. Aí o cara vai lá e deixa e paga o dobro no valor num carro porque ele vai desvalorizar menos, mas o dinheiro dele tá 100% naquele carro e nem é o que ele queria andar. Mas é isso que eu tô falando, o cara tá mais preocupado na hora que ele for revender o carro do que o que ele vai comprar o carro. E de usar, né? Sim, o prazer que o carro vai dar, porque eu brinco, né? Falo, rapaz, tem determinado carro que o cara compra contrariado, dá vontade de pôr fogo, né? Porque o cara fala, o que eu vou fazer com isso aí? E foi bom você falar disso porque chega num assunto que as coisas estão mudando, né? Sim. E a gente teve a oportunidade aqui de ver um carro que estava contigo, que é um EV da Chevrolet, uma Blazer nova, e que é uma tecnologia totalmente diferente já, é um carro, por mais que ele não era desse ano, ele era 2023, se eu não me engano, é isso? 24? Esse EV, 23 ou 24? Ele é 24. 24. E a gente teve a oportunidade de ver ele e sentir o carro e tudo mais. E ele é de uma cor fantástica, né? Sim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção naquele carro foi aquela cor fantástica. Carro fantástico, cor linda, cor baita carro, baita andada. E me surpreendeu, assim. É uma coisa que eu não fazia ideia de que seria legal como foi, né? Esse carro específico tem uma história engraçada até. Eu conheci a Beatriz Matarazzo. Beatriz é ela que tá na ponta da comunicação, né, vamos dizer assim, do marketing da GM no Brasil. É uma pessoa muito agradável. Me apresentaram a Beatriz, tem o Ivan, que também foi a pessoa que teve contato, que me fez a parte operacional da cedência do veículo para eu poder utilizar. E eu sempre tive muita restrição com o carro elétrico. O Paulo Cruz, a gente conversava direto, falava, rapaz, esquece, carro elétrico não tem como eu comprar, não tem como eu ter um negócio desse aí. Aí eu até encontrei o Paulo Cruz agora anteontem. Eu fiquei com a Blazer um tempo, um espetáculo de um carro. Aí o Paulo Cruz falou, e aí, você se rendeu ao elétrico? Falei, ao carro eu acho que sim. Mas a eletrificação, vamos dizer, do carro, por uma falta de estrutura ainda não. Por exemplo, eu fiquei com essa Blazer EV 20 dias, a GM me disponibilizou. Teve um dia que eu ia fazer uma audiência em Dourados, eu falei, rapaz, eu tenho que ir para voltar hoje. Eu acho que eu não dou conta desse carro.
De recarregar, né, pra voltar. Assim, um pouco por falta de... Às vezes eu posso estar enganado. De conhecer o local e tal. não, Ficou inseguro. Não, assim, ou seja, num primeiro momento, talvez se eu tivesse usado esse carro num período maior, conhecesse os pontos que pudessem abastecer, e se aquele ponto também tem condição de dar recarga naquele veículo, porque pelo pouco que eu consegui verificar, existem algum tipo de carga diferente, ou seja, uma tensão diferente, parece que do carregador ou do veículo que recepciona a carga. Isso é uma coisa que eu não sei explicar, não fui estudar isso aí, até porque é muito novo para mim e ainda mais essas condições são mais novas ainda. Mas assim, voltando à questão da Blazer, eu fiquei muito surpreendido com o carro elétrico, esse da GM em específico, primeiro pelo design, é um design diferente. Diferente. É muito um carro lindo. Extremamente, vamos dizer, seguro, eu percebi, né? É um carro extremamente amplo, tanto para quem vai na frente, para quem vai atrás. Atrás, inclusive, parece uma RAM. Parece maior parece que é mais confortável que a frente, para falar a verdade. Exatamente, é grande. É grande, o carro é grande. O banco do carro é uma poltrona de largo. Ou seja, o carro é largo. O carro tem uma largura de uma RAM, se eu não me engano, porque lá no escritório, para eu entrar com ele toma um espaço nas laterais do portão, você percebe que o carro é grande, né? Agora, o carro tem uma pegada legal, é um carro de 350, 340 e poucos cavalos, o carro é um carro legal. Na condição dele, no modo esporte dele, ele funciona com as 4 rodas, ou seja, te dá uma segurança, o controle de tração dele é uma coisa inexplicável. Ou seja, eu falo que até se o cara quiser tombar um carro daquele, eu acho que ele não consegue. Vai ser difícil. Vai ser difícil, você vai ter que fazer muito esforço. Então, ou seja, é um carro muito seguro. Os equipamentos que ele tem no ACC, por exemplo, eu falo que é um carro que você não consegue bater ele, porque ele não vai deixar você bater. Né? Pode até alguém bater em você, mas você bater com ele é muito difícil. Porque não vai. Na ré não vai deixar você bater, pra frente não vai deixar você bater. Você não vai ter como atropelar ninguém com o carro daqui, por mais descuidado que você seja. Eu acho que, ou seja, essa questão da segurança dele, não tem o que falar. E assim, ele é um carro que chama muita atenção. Você pega o tamanho da roda do carro, tamanho do pneu, né, dimensão da largura de um pneu daquele. Ou seja, você sente muita segurança. E nesse ponto, é um carro de 2,9 toneladas, é um carro pesado. Pesado, você tem ideia? Pesa mais que uma RAM, quase? Pesa mais. Uma RAM pesa 2,5 toneladas. Ou seja, 2,9, 400 quilos a mais. 400 quilos, né? Ou seja, leve não é. E você vê um carro acelerar do jeito que ele acelera, tirar esse peso dele, é razoável a condição dele. Ele não tem, vamos dizer, a mesma pegada daquele Soul da BYD, que são 560 cavalos, se eu não estou falando besteira. Sim, é outra entrega, né? Outra entrega, um carro, sei lá, 1.000 quilos, deve ter aquele carro, 1.000 e poucos quilos, acho que não chega a 2, né? Então, assim, mas tá longe de ser um carro lerdo, muito longe. Só que é um carro gostoso de andar, é um carro prazeroso de andar. A direção dele é muito boa. No dia que a gente falou com o Paulo Cruz, a gente gravou ele também. Até tem um episódio aí, se você quiser assistir. A gente gravou com o Paulo e eu fiz uma pergunta pra ele, né? Justamente por conta do carro elétrico. Eu falei, a gente olhando pra trás, a gente percebe que existiram vários clássicos, né? Então você pega um carro que é clássico, né? E hoje é difícil você pensar num carro de hoje que vai ser um clássico do futuro, né? E quando eu vi essa Blazer aqui, eu falei, cara, talvez esse modelo, inclusive essa cor, talvez seja um clássico do futuro. Aí eu só vou teimar com você pelo seguinte, eu vi, não, assim, assisti na verdade uma reportagem da Blazer, essa Blazer aqui é uma SS, né? Desculpa, é uma Blazer RS. RS, exatamente. Exatamente. Nos Estados Unidos existe a Blazer SS, ela é um vermelho sólido e se eu não estou falando besteira também, ela tem 613 cavalos. Ou seja, brincadeira já é outra. Essa talvez seria o clássico. Elas talvez vá ser o clássico. Exato. Né? Mas assim, esse carro realmente é o carro que enche os olhos. Porque como eu te disse, ela é de um vermelho sólido, ela é diferente de um carro de vinho, Bordeaux, todos, que seja. Né? E a cor sólida, ela para mim remete ao esportivo. Né? Você vê uma Porsche, aquele azul, que eu não sei nem aquele nome daquele azul qualquer, que aquele azul parece às vezes um turquesa, alguma coisa mais escuro. Aquilo para mim é o Porsche, né? A Ferrari mesmo, os caras falam, porque é Ferrari vermelha.
Para mim, a Ferrari é amarela. Aham. É a cor que remete à Ferrari, para mim. O Porsche é aquela cor, um Porsche branco, não tem questão, não tem nada. Tanto é que para mim, o cara que compra, vamos dizer, com todo respeito ao gosto da pessoa, mas o cara comprou um Camaro para mim, preto. Você não vê o carro. Não vê. Não tem curva. Sim. Você não vê nada, o carro não destaca. Some. O carro, não é que o cara, a não ser, cara, que o gosto da pessoa seja um preto mesmo, porque não tem porquê você ter um carro desse, por exemplo, você pega uma Splash, uma Ranger, amarela, e pega uma preta. A amarela vai te encher os olhos, você vai ver todas as curvas do carro. A preta não vai ser um carro fechado. A outra, às vezes, vai ter um realce tão grande por conta da cor. Ou seja, o carro de cor, ele demonstra isso aí. Revela as curvas, Sim, revela o design, tudo, né? Tudo. É muito nítido isso aí. A cor, ela te dá essa impressão, ela altera, o carro fica às vezes até maior, né? Dependendo do que é. O Gabriel, e nessa história toda de ter carro e coleção, tem algum carro que é mais excêntrico, assim, de todos que você já teve? Rapaz, como que eu vou te falar? Eu acho que não tem um carro excêntrico assim. Diferentão. Eu tenho um Cadillac, que é um Cadillac diferente. É um Cadillac, eu posso dizer, esquisito. Esquisito. Que é um Cadillac 91, é um Seville, e ele tem um V8 colocado transversal com tração dianteira. Com tração dianteira. Ah, sim, eu já vi Ou esse seja, carro. É um carro esquisito. Só que é um carro gostoso, é um V8 218 cavalos, ou seja, ele tem uma pegada gostosa também. Mas é um carro esquisito. De que ano ele é? 91. 91. Engraçado, né, que passaram a ser... Mas muitos Cadillacs são tração dianteira também, né, dessa época. Dessa época. Dessa época são uma transição Mas esquisita, né? vamos dizer assim, se fosse para ter um Cadillac, não seria o Cadillac que eu gostaria de ter. Sim, sim. Eu queria ter um Flatwood, né? Ah, porque sim. aí sim, você Aí tá sim, falando é de um outro negócio nível mais de carro, clássico, sim. né? Se fosse para ter um Cadillac. Mas esse negócio de carro é muito engraçado. A gente falou aquela questão de perfil, você me perguntou de carro, né? O que seria? Eu sempre gostei de caminhonete. É, isso eu eu ia nunca falar, gostei tem- de carro baixo. Você tem bastante caminhonete, né? Eu gosto de caminhonete. Um carro baixo que eu gosto, que eu acho legal, é o Landau. Eu acho que é um carro... Aquilo ali, sim, é gostoso de se andar. E o Landau, para mim, ainda tem mais um, tem que ser automático. Porque parece que o mecânico, para mim, não combina com o Landau. Que, Não faz sentido, né? Ter um carro tão... Você, por daquele exemplo, modelo- faz um comparativo da Dodge com a Ford, à época. E principalmente eu que já tive os dois. Você anda num Magnum, num Dart, é uma pegada mais arisca, é mais ligeiro. O Landau não. O Landau é um negócio de você passear. O Landau é feito para você, vamos dizer assim, ele é um tapete com roda. Esse é o Landau. E é uma pena que eu não consegui nunca comprar um Landau a álcool, porque eu achei esse gasolina muito econômico. Mas o álcool é muito mais legal, né? Até por causa do cheiro também. Eu gosto mais do cheiro do álcool do que do cheiro da gasolina. Dos Landaus tem vários modelos, né? Deles. Tem um preferido ou não? Ah, eu gosto do Landau 79 em diante, porque o ar sai no painel já. Os antigos tinham um ar colocado, tinha uma caixa embaixo do painel. E esse não, o difusor já é no painel. O 79 em diante já tem os dois farolzinhos baixos. É isso? Não, bem antes. Acho que do 76 ele... Que o 75 acho que ainda era Galaxy, se eu não me engano. É que assim, eu não sou uma enciclopédia, não. Eu dou umas arranhadas aí, Tá né? certo. Então, assim, eu não lembro, porque tinha muita configuração. Tinha muita diferença, né? Uma Sim. gradinha que muda, um E farol aquele que tempo, levanta. por exemplo, tinha condição de cor específica e de determinado detalhe, que tem gente que até acha que aquele Landau não é original daquela forma, mas não. Tinha tipo de pedido. A Ford ainda tinha um tipo de pedido diferente para aquela época. Configuração igual, não nos Estados Unidos, mas tinha configuração com vinil, sem vinil, com determinada acessório. Havia muito pouco, mas havia. Entendeu? Às vezes tinha, por exemplo, a gente tava falando da Ranger. Tem Ranger lá nos Estados Unidos que vem original sem ar-condicionado. Que eu já vi aqui no Brasil quando vieram as primeiras importações independentes. Aí você fala, pô, mas não tinha configuração do carro. A gente não teve a época aqui do completo menos ar? Sim. Isso aí tinha lá também. Isso aí foi uma questão que veio evoluindo. Que na minha época não tinha sentido nenhum do completo menos ar. Falou, mas o que precisa do vidro elétrico, do não sei o que lá, mas e o ar, o calor? Exatamente. Por que troca um vidro elétrico por um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado por um vidro elétrico? Pra mim não tem lógica. Tem um Não. retrovisor elétrico, mas não tem um Não tem ar-condicionado. um ar. Né? Mas na época não tinha, né? E falando de ar-condicionado, eu lembro, acho que o primeiro carro
que eu conheci com ar-condicionado de um tio meu que morava no Rio de Janeiro, que lá era muito quente. E ele tinha um Voyage que tinha ar-condicionado. Aquilo pra mim era um negócio diferente. Aí, claro, tinha quem tinha Galaxy, né? Mais novo que tinha ar-condicionado, né? Quem tinha Dodge, Magno, essas coisas que tinham ar, que também era muito legal, mas era uma coisa muito difícil de você ver. O Gabriel, e lá na sua casa, você tem filhos? Não. Não tem filhos. Mas e a sua mulher? Como que é esse negócio com os carros e a sua mulher, assim? Rapaz, hoje eu não tenho problema nenhum. Tranquilo. Não, mas na verdade, assim, de vez em quando, se você quiser aparecer com uma coisa diferente, às vezes vai te lembrar de alguma outra prioridade que você quis esquecer. Mas, assim, problema eu não tenho. Problema não vai ser, mas... Mas vamos dizer assim, que eu atingi a maturidade também. Eu, graças a Deus, hoje assim, eu falo que eu não tenho mais muita vontade de ter muita coisa. Eu sou feliz hoje com o que eu tenho. Assim, eu sou uma pessoa realizada. Então, assim, eu não tenho... Cara, só se acontecer também algum fator na minha vida que altere muito economicamente para eu poder, assim, sonhar de comprar uma Bronco, de comprar uma F-150 93, uma coisa assim, diferente. Aí sim. Mas eu não tenho hoje, rapaz, de verdade, sim. Não tenho vontade, não tenho inveja branca também de ninguém, de carro nenhum, sabe? Você tá tranquilo com o que tem? Sim. E se fosse extrapolar, assim, como a gente tá falando? Fala assim, beleza, extrapolou, dinheiro infinito, quero um carro, esse eu ainda tenho muita vontade de ter, qual seria? Talvez eu compraria uma Tahoe, que eu acho um carro bonito. Legal. A Tahoe, essa sim, a preta talvez poderia me pegar, poderia ser mas preta. eu ainda iria numa Tahoe branca, que eu acho que é um carro que destaca. A Tahoe, ela é caminhonete, né? A Tahoe é uma Suburban, curta. É a Suburban curta, tipo uma Blazer. Exatamente. Tá. A Tahoe é GMC ou é Chevrolet? Ela é Chevrolet. É Chevrolet também. A Tahoe tem o mesmo motor da Silverado, que é o 5.7 V8, se eu não me engano. Entendi. E tinha Tahoe diesel também. Então, a Tahoe é um carro bonito. Eu lembro que aqui em Campo Grande, cara, acho que era 93, quando o Collor abriu importação, tinha uma Tahoe branca e uma Tahoe preta. Eu não consigo saber distinguir qual que era a mais bonita das duas. A Tahoe vermelha, né? Nos Estados Unidos tem muita Tahoe vermelha mesmo, é coisa mais linda, né? Eu mesmo tive uma Z71 95. Tahoe? Não, Tahoe não, eu tive uma Z71. A Tahoe tinha Z71 também, se eu não me engano. Mas eu tive uma Silverado estendida, vermelha. Acho que a minha era interior cinza. Mas nos Estados Unidos tem muito com o interior chateau, né? Que eles chamam, né? Que é o vermelho lá. E é um destaque. Tanto é que tem muito carro americano com interior vermelho. Você tem muito Cadillac com interior vermelho, Lincoln com interior vermelho. E é um destaque. Destaque. Essa semana a gente tava falando, a gente viu uma Silverado Super Cab, com carroceria estendida também, com a cabine estendida, mas com aquela Super Cab que o banco atrás é maior. E o interior também vermelho, tem o nome que você falou, o Chateau. É lindo o carro. Sim. Eu achei estranho porque ela é V6, mas ela era V6 original, será? Pode ser, eu não me consigo me recordar. Outra caminhonete que é muito legal é a Z71, a caminhonete cabine simples. Cabine simples. Esse é um carro super legal. Aqui em Campo Grande, assim, Mato Grosso do Sul tem um destaque, eu falo. Eu acho que naquela época de 92 para frente, eu acho que a condição principalmente de uma grande parte do Mato Grosso do Sul, era uma condição diferente, né? Não sei, de São Paulo, assim. E o sul mato-grossense, acho que sempre foi muito novidadeiro. Porque, cara, eu lembro das pessoas, não vou ficar citando o nome aqui, mas eu lembro de quem tinha GMC Zero, das cores, modelos, quem comprava, quem trazia, tinha Tahoe aqui, até um tio da minha mulher tinha uma Tahoe Zero. Aí você via, era raro, mas você via Suburban aqui, você via Ranger diferente, Explorer diferente. Eu lembro do amigo meu que comprou o Explorer 93, que, cara, quando ele comprou esse Explorer 93, ele morava no interior, era o carro da cidade, cara. Não tinha outro carro. Ninguém tinha visto aquilo. E você fala do Explorer 93 hoje, tem muita gente, ela é bonita e tal, mas não tem. Não tem essa... Rapaz, mas aquele tempo, cara, o cara comprou um Explorer 93, 94, acho que era isso. Era uma loucura. Carro automático, carro americano, com o câmbio automático na mão, alavanca. Ou seja, o carro americano mesmo, é aquilo lá, né? Que o americano, ele é muito tradicionalista, né? O americano, ele... Tem uma qualidade superior também, né, cara? Sim, mas o americano tem outra coisa, né? Às vezes ele não admite nem que a marca altere o modelo do carro. Ele deixa de comprar.
aquele carro se não for daquele formato. Voltaram a fazer RAM V8 agora. Né? Sim, mas não é, isso é um detalhe, é né? um exemplo. Mas você pega, por exemplo, uma determinada marca fabricar um carro quadrado, foi quadrado a vida inteira, onde o cara resolve arredondar aquele carro. Já não serve para ele. Aquele carro não tem mais o perfil dele, não remete. Tanto é que o americano, nesse ponto, tem uma coisa que eu também não consigo entender. Como eu te falei, eu andei um tempo lá nos Estados Unidos, não muito tempo, eu rodei lá uns 20 dias. Rapaz, o que tem de casa, que o cara acha que usa um carro, estraga, fica lá, usa outro, estraga, fica lá, e vai amontoando, é incrível. Parece cultural, cara. Eu não sei se o cara se afeiçoa com aquele carro, aí ele não quer vender. Então, é meio inexplicável essas coisas. Às vezes parece que é tão fácil de adquirir que para você revender aquilo às vezes não compensa, para jogar fora também não compensa. Viaja para os Estados Unidos, que não tem problema de andar de carro mais velho, dependendo de onde for, o cara compra um carro lá e anda. E anda, mais barato que alugar. Rapaz, eu já tive a sorte na vida de ganhar. Eu falo que tem gente que não tem amigo, né? Eu já ganhei uns 3 carros. Eu ganhei uma moto. Eu ganhei mais alguma coisa. Carro, quando eu precisava de peças, às vezes eu ganhei um outro carro. Os caras falam, mas você ganhava? Como isso que você ganhava? Eu falo, rapaz, não sei como que são seus amigos. Eu tenho amigos bons, né? Então, graças a Deus. E quando eu fui para os Estados Unidos, rapaz, eu fui na loja do mexicano, que até agora eu não sei se o cara achou que eu tava tirando sarro da cara dele ou não. Porque tinha uma Ranger 93, cabine simples na loja dele. Rapaz, aquela Ranger eu fiquei apaixonado pela Ranger. Aí eu falei pro cara, quantos dólares essa Ranger? O cara pegou e falou, é sua. Então eu falo, até nos Estados Unidos eu dei conta de ganhar um carro. É que eu falei, tá longe pra ir embora pra Campo Grande rodando com essa Ranger. Mas se fosse pra ficar por lá, eu já ia levar embora. Porque eu acho que as Rangers que tinham lá na época, eu tô falando de 10 anos atrás, mas tinha Ranger 98 lá de 3, 2 mil dólares. Sim. Então a Ranger daquela lá tava ali jogada. Pode levar. Não, pra mim é me servir lá. Se eu for morar, eu falo, a pé eu já não tô, né? Com certeza. Então, assim, isso aí depende do que você tem lá, é mais fácil o cara te dar aquilo ali. É igual você pegar um carro hoje que não tem proteção alguma, não teve cuidado algum. Dependendo do que você for gastar, às vezes é mais fácil você dar pra alguém. Né? Pelo menos pra atender aquela pessoa do que você gastar hoje. Às vezes pro seu perfil, vamos dizer. Legal, Gabriel. É isso. E aí, gostou do papo? Mas o papo é bom. É bom. Eu só não posso deixar, e eu tinha esquecido de agradecer o Mingo, né, que é, bem dizer, proprietário da Asi Motos de Corumbá. O Mingo é um entusiasta também, o Mingo tem carro antigo também. Aliás, um dos diplomatas mais bonitos do estado do Mato Grosso do Sul. Agradecer o Karim da KD Automóveis lá, que é da Volks, que é do mesmo grupo. E o Dado. O Dado é o pai desses dois. E Dado também faz parte da minha infância. Eu era guri em Corumbá e até hoje eu não consigo esquecer o carro que o Dado tinha. O Dado tinha uma Santa Matilde verde, mate, com interior creme, se eu não me engano. Aí é difícil e esquecer. Esse carro mesmo. não sai da minha cabeça e eu nunca mais na minha vida vi uma Santa Matilde verde, mate, com esse interior. Nem em lugar nenhum. O cara que deve ter Santa Matilde escondeu ela. Porque a Santa Matilde sempre foi um carro bonito também. Sim, muito. E mais uma vez agradecer você, Humberto, aqui pela acolhida. Agradecer o Dalmo pelo espaço, né? O pessoal que circunda o Dalmo aí, que é uma família, né? E o Dalmo também tem uma família muito bonita e é uma pessoa que eu prezo, né? Porque Deus vai apresentando as pessoas certas para você, vamos dizer, a mesma sintonia. Como eu te falei, a gente falou das coisas boas do mundo do carro antigo, mas o carro antigo também tem um pouquinho de inveja, tem um pouquinho de... como que eu vou te falar... de uma, às vezes até de uma prepotência, né? Às vezes você vai, dependendo do tipo, vamos dizer assim, da tribo, às vezes é mais fácil você não falar nem o que você tem. Sim. Que vai fazer até mal. Então eu já gravitei por todas essas, então eu sei bem, tanto é que eu tenho um relacionamento hoje mais fechado, em que pese a gente estar aqui, né, num bate-papo desse que não vai ter fim, a gente não sabe onde vai parar, mas você vai ficando mais seletivo com o tempo. E a vida profissional também vai te tomando algumas coisas que você vai deixando de ter tempo até de andar nos carros, como eu te falei. Tem amigo meu que ele usa meus carros, eu não consigo usar.
tem um monte de gente que fala, rapaz, vi teu carro na rua, não tá? Viu mesmo, tava. Que bom, tava andando. Ninguém pegou meu carro escondido, não. Foi ele tá mesmo. Com alguém mesmo. Então, pra mim, às vezes é mais fácil esparramar um andando. Se você quiser, tá à disposição também. Legal. Pode pegar, Vamos não tem usar. problema nenhum. Pode usar à vontade. É o que eu falo pra todo mundo. Você vai bater meu carro de propósito? Não, então se acontecer, aconteceu, né? Esses fatores do mundo fenomênico, eles estão aí, né? Pode acontecer a qualquer momento. Mas muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e espero que a gente possa ter outras oportunidades. Com certeza. Sempre com uma novidade ou outra, né? O Paulo Cruz, infelizmente, o programa dele aqui na rádio, eu não sei se encerrou ou não, mas eu, de vez em quando, eu participava lá e a gente tinha um bate-papo muito legal, porque o Paulo falava sempre que eu era um cara muito crítico, né? E eu continuo sendo. Eu não esqueço de um programa que eu fui lá com o Paulo, e eu tenho SW4, né? E eu falei que só existem duas SW4s, né? As que tombaram e as que vão tombar. Tipo helicóptero. Mas eu brinco com isso aí e tal, mas assim, a SW4 melhorou muito. Eu falo assim, eu tenho e gosto, brinco com isso aí, né? Então eu não tenho problema nenhum, porque eu tenho. Então eu tô falando uma coisa que eu tenho. Se alguém vai se sentir ofendido, pra falar. É outro problema, né? E aqui a gente ainda tá conseguindo falar um pouco, mas eu não tenho esse tipo de restrição. Até se eu tenho um carro meu, você fala, mas determinado carro, fala, cara, esse carro tem um problema crônico, é esse aqui. Mas assim mesmo eu gosto dele. Né? Você tem que conviver, ninguém é perfeito, né? É isso aí. Mas muito obrigado. Bom demais. Obrigado você por aceitar o nosso convite e para você que está assistindo a gente aí, ó. Baita papo hoje sobre coleção de carros, sobre família, sobre vida. Muito legal a sua história aí, Gabriel. Obrigado por compartilhar com a gente. E vamos andar nesses seus carros aí, hein? Não, tá à vontade. É isso aí. Já tem um aqui no Down, você pode então, pegar e andar. Já pode ir com ele. Que já não é um carro antigo, daqui uns dias vai virar colecionável. É isso aí, com certeza, com certeza. Obrigado, bicho. Que é isso. Valeu. Sucesso. Até mais.